Fala, Hiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou desenvolver com você um personagem de um dos jogos mais hypados do momento, Among Us. Então vamos lá, solta a vinheta. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal, deixa o dedão do like lá apertado, compartilha o vídeo com os amigos, que você sabe, né? Dá trabalho trazer esse conteúdo pra você, compartilhar não custa nada, beleza? Então, bora pro vídeo. O que a gente vai fazer hoje, tá? Então, seguinte, vou minimizar aqui, tô com o meu VS Code aberto, eu vou colocar aqui um novo arquivo index.html para a gente começar a estrutura do nosso projeto, né? E também eu vou criar um novo arquivo aqui chamado de index.css. Então, uma vez que eu tenho esses dois caras, a gente vai começar aqui no index.html, escrevendo aqui o HTML, deixando o VS Code autocompletar aqui para a gente, tá? Com algumas informações. Vamos mudar o título aqui para Among Us, beleza? E aí, aqui no body, a gente vai começar a brincadeira. Mas antes de mais nada, vou clicar aqui com o botão direito no index.html, vou abrir com Live Server. E aí, uma vez que ele abriu com Live Server, a gente vai começar a brincadeira aqui. Deixa eu colocar lado a lado, beleza? Se você não tem um Live Server, se você não sabe o que é o Live Server basicamente é um servidorzinho que vai ficar dando auto-reload, vai ficar automaticamente recarregando a página aqui pra gente. Então, deixa eu procurar aqui. Então, qualquer coisa, vocês vêm aqui nas extensões do VS Code e aí vocês baixam esse carinha aqui, ele é bem simples, beleza? Aí vocês só rodam a aplicação com o Live Server igual eu fiz ali. Então, vamos lá. Uma vez que eu tenho a minha aplicação rodando aqui dentro do body, o que eu vou fazer? Eu vou criar um ponto player, que vai ser minha div que vai ter todo o meu personagem, né? Logo embaixo desse meu ponto player, eu vou ter o meu ponto body. Esse meu ponto body vai ser o corpo do meu personagem, beleza? Aí, embaixo do meu ponto body, eu vou ter o player shadow. O que esse cara vai ser? Ele vai ser a div que vai ficar com uma sombra ali do jogador, beleza? Então, ops, ó, eu tenho que fazer o quê? Colocar tudo isso aqui dentro de player. Estava fazendo errado. Vamos lá, beleza. E aí, olha só, além disso, eu vou ter o meu visor, que vai ser os olhos ali do personagem, né? Além do visor, eu vou ter a bag, que vai ser a mochilinha que vai ficar na costa dele. A gente vai ter também o leg left e o leg right. Então, se a gente ver, ó, body, player, shadow, visor, bag, leg left, leg right. Vamos ver? O player, que é o container todo. O body, que é esse primeiro ponto aqui redondo. O visor, que vai, aliás, o player shadow, que vai ser essa sombra aqui de baixo. O visor, que vai ser os olhos. Beleza? Bag, mochila. Leg left, essa perna esquerda aqui, e o leg right, a perna direita. Então, uma vez que a gente montou essa primeira estrutura padrão aqui, a gente vai voltar nela um pouquinho mais para frente, a gente consegue dar andamento. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos lá. Primeiramente, linkar o meu index.css. Então, vou vir aqui, escrever link CSS. Eu vou esconder essa parte aqui também, tá? Para a gente ter mais visibilidade aqui do código. Mudar meu href para index.css e agora a gente já pode manipular o nosso CSS. Então é o seguinte, para a gente começar manipulando o nosso CSS, o que eu vou fazer? Primeiramente, resetar todos os paddings, os margens 0 e o box sizing, border box. Porque a gente quer resetar, né, fazer com que nenhuma propriedade CSS por padrão seja modificada e que todas elas tenham esse comportamento. Então, uma vez que a gente fez isso, eu vou também ter o meu body, né, eu vou manipular a minha propriedade body, né, a minha tag body, passando o que? Um display flex para ele, um align item center e um justify content center. Por que eu estou colocando essas três propriedades? Porque eu quero centralizar o meu personagem no meio da tela. Então, com o Flexbox fica muito simples, beleza? Além disso, eu vou fazer com que o meu width seja 100%, né? O tamanho todo ali da largura disponível da minha tela. Então, o width do meu body, ele vai ocupar todo o meu espaço disponível. E o height também, sem VH, beleza?
Então, uma vez que eu fiz isso, a gente só precisa colocar um plano de fundo. Vou colocar um plano de fundo aqui só para dar um contraste, tá? Então, eu vou colocar aqui background color hashtag D6D6D6. Fechou? E olha só, a gente já está tendo a validação visual de que a nossa aplicação está funcionando, porque eu mudei aqui o plano de fundo, mudou aqui também, então tá tudo certo. Show de bola! Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai manipular a nossa propriedade player, nossa tag player. O player que vai ser o container da nossa aplicação. Então, vou colocar aqui um ponto player. Dentro do meu ponto player, primeiramente eu vou colocar um position relative. Position relative porque todos os outros elementos, né, se a gente voltar aqui, o body, o player shadow, visor, bag, leg left e leg right, eles vão ser absolutos. Então eles precisam ser absolutos a algo, absoluto a algum container, né? Então o container aqui vai ser o player. Fechou? E eu também vou definir uma largura e uma altura, porque essa largura e essa altura vão ser responsáveis por definir o tamanho desse meu container. E além disso, eu vou colocar um background color red aqui para a gente ver de fato, né, o feedback visual desse meu container na tela. Então a gente já tem aqui um quadradinho vermelho. Fechou. Agora eu vou fazer o corpinho do meu personagem, que vai ser esse redondinho aqui. Então esse cara aqui, vamos lá. Como que a gente faz para manipular? Eu vou colocar aqui um ponto player, ponto body. E aqui eu vou começar a brincar de fato com os positions, né? Mas antes da gente começar com os positions, vamos lá. Eu vou colocar aqui primeiro só um border, colocar de 8 pixels solid black. E eu vou colocar também uma largura e uma altura. Então, vou colocar aqui um width de 98 pixels, ou melhor, 100 pixels. Fiz aqui com 98, não sei porquê. E um height de 140 pixels. Beleza? Salvei. Olha só ele aqui. Agora, com o meu position absolute, eu vou colocar um top de 10 pixels e um left de 40 pixels. Por quê? Eu quero colocar esse cara um pouquinho mais para a direita, porque eu quero dar espaço para a mochila. A mochila vai ficar aqui, ó, no lado esquerdo do meu personagem, então eu estou jogando ele um pouquinho para a direita, beleza? E além disso, eu vou colocar um radius, né, para minha borda. Vou até jogar a borda para baixo. Eu vou colocar aqui, ó, border radius para arredondar ela. Vou pegar do meu hack aqui, 35%, 50px, 30% e 30px. Isso aqui você vai ajustando no olho mesmo, tá? Vai brincando, vai ajustando. Isso aqui não são valores absolutos, né? Dá para brincar e realmente ver como que fica melhor. Então, esse aqui foi o resultado que eu cheguei. Você pode brincar aí e tentar ajustar da forma que fica mais bacana para você, beleza? Bom, feito isso, olha só, a gente já tem o corpinho aqui, show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai manipular a sombra do corpinho. Então, vamos lá. Para manipular a sombra do corpinho, eu vou fazer aqui, eu vou pegar o ponto player, legal, e o ponto player shadow, e o ponto player shadow também vai ser um position absolute, legal. E o position absolute eu vou manipular o left e o top dele também para ficar embaixo do corpo. Então, é o seguinte, vou colocar aqui um left mais ou menos uns 37 pixels, a gente vai ajustando isso aqui conforme for vendo a necessidade, beleza? Um top de 167 pixels, vamos lá. E eu vou colocar também um background color, porque vai ser a sombra, né? Então, a background color aqui, eu vou colocar em RGBA, porque o RGBA ele vai permitir que eu coloque opacidade de uma forma mais simples e mais didática. Então, coloquei aqui o meu RGBA, legal. Agora eu preciso definir a minha largura e altura, porque sem largura e altura não tem elemento, não tem nada para mostrar. Então, eu vou colocar aqui width de 100px e height de 22px. E olha só, agora sim a gente já está tendo uma sombra aqui. E aí eu vou arredondar essa minha sombra para 50%, para ela ficar 50% arredondada. Então vamos lá, border radius 50%. E aí olha só, a gente já tem uma sombra aqui. Fechou? Tá começando a parecer um Pac-Man, mas não é um Pac-Man não. Beleza? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai montar o visor, a gente vai montar os olhos aí do nosso personagem. Então, primeiramente, vamos lá. Ponto player, ponto visor, legal. Vou colocar aqui, vou arrumar aqui o ponto player. Vou colocar aqui, primeiramente, eu vou criar o quadrado, né? Vou criar a estrutura dele primeiro. Então, width, vou colocar aqui de 75px.
um height de 48px, vou colocar uma borda também de 8px solid black. Essa borda vai ser padrão em todos os itens aqui da nossa aplicação, né? Beleza? E aí, olha só o nosso visor aqui, show de bola. Agora eu vou colocar um position absolute, vai ser isso aqui, tá certo? Vou colocar um left de 69px para alinhar ele um pouco para a direita e um top de 32px. Então vamos lá, olha só, estamos colocando aqui no lugar do olho mesmo, beleza? Estamos mexendo aí nessas propriedades. Fechou. Agora também eu vou arredondar o olho, né? O visor. Então eu vou colocar aqui um border radius 30px, 65%, 55% e mais 30px. E aí, olha só que legal, a gente já tem aqui uma visão meio arredondada, né, do nosso visor. Show de bola, top demais. Agora a gente vai para a parte do quê? Para a parte da mochilinha. Então vamos fazer a mochila. Então, seguinte, a mochila é um ponto player, ponto bag, seguindo, né, toda a estrutura que a gente já está seguindo aqui em cima, aonde eu vou ter um width de 70px, um height de 90px, uma borda de 8px solid black, beleza? Salvar aqui, olha só, a gente já tem a estrutura da nossa mochila, e a gente vai arredondar essa mochila também. Então, um border radius de 20px 00, 35% para a gente arredondar só que essas duas partes do left, né, top left e bottom left, legal? E agora também o que a gente vai fazer? A gente vai colocar de fato aí a nossa mochila na posição. Então, para a gente colocar a mochila na posição, vai ser um position absolute. E aí o position absolute, eu vou colocar aqui um left de mais ou menos uns 18px e um top de 55px. Vamos lá? Olha só que legal, beleza, é mais ou menos isso mesmo que eu queria, tá? Pode parecer estranho no primeiro momento, mas conforme aí o tempo for passando e a gente for colocando as cores aí na nossa aplicação, provavelmente a gente vai ter um feedback visual um pouco mais interessante, beleza? E aí, conforme o tempo for passando, a gente vai ajustando também. Bom, vamos lá. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero também fazer as perninhas do meu personagem. Então, seguinte, ponto player, ponto leg left, legal? Vou colocar aqui também uma borda de 8px solid black. Vou colocar um width de 35px, um height de 45px. Vamos salvar. Olha só, tem a primeira perninha aqui. Legal. Agora eu vou posicionar nessa minha perna com position absolute. Legal. Top. Vou colocar aqui um 132px e o left de 95px. Então vamos lá, olha só, posicionamos a primeira perna aqui. Agora eu vou fazer a segunda. Vamos lá. Vou colocar aqui leg right, dando Ctrl C, Ctrl V mesmo, né? Para a gente utilizar da mesma estrutura aqui da borda. O width e o height, eles se mantêm, porque né, senão a gente vai ter alguma coisa aí meio manca, então não é a intenção. Só o position absolute aqui que a gente vai mudar o nosso left para 48px e o nosso top para 137 pixels, porque ele vai ter essa posiçãozinha aqui de uma perna um pouquinho maior que a outra mesmo, em relação a como o nosso personagem está nivelado, beleza? Então, olha só, a gente já tem toda essa nossa primeira estrutura. Uma coisa que eu esqueci também de cada um deles era o border radius. Então, tem que fazer arredondadinho aqui. Eu vou colocar 20%, 20%, 30%, 30% para fazer esse padrão aqui arredondadinho, tá? A mesma coisa para as duas pernas. Então, vamos lá. Olha só, tem as duas perninhas aqui já arredondadas. E agora é hora da gente começar a colorir o nosso personagem. Então vamos lá, a primeira estrutura está feita. Agora eu até consigo já tirar o meu background color red aqui, que era só para a gente ter uma noção, né, de como a nossa aplicação ia ficar, como o nosso Among ia ficar.
E agora, como que a gente vai fazer para colorir, tá? Existem várias formas, mas uma forma que eu gosto bastante de usar e eu quero mostrar aqui para vocês é o de usar variáveis aqui no CSS. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um main color. Então, para quem não conhece, isso aqui é uma forma de definir uma variável aqui em CSS. Estou dando o nome de não, é dash dash, né? Desculpa, pessoal. Dash dash main color. Então, aqui eu posso colocar um valor que eu queira. Então, eu vou colocar um valor aqui de ED53BA. Então, essa cor aqui vai ser a cor rosa. E aí, a gente vai conseguir colorir o nosso personagem. Só que, além dessa cor, a gente vai ter uma próxima cor também, que vai ser uma cor mais escura, porque a gente vai ter, se a gente ver aqui, a gente vai ter um contraste, né, de uma sombra e da onde está com luz. Então, primeiramente, vamos colorir aqui a nossa aplicação, né, o nosso personagem. Seguinte, vamos lá, então. Vou colocar aqui no body o background color de var main color. Então, a gente usa uma variável desse jeito aqui. Vamos ver se tudo der certo. Se eu salvar aqui, olha só, a gente já tem a nossa cor funcionando. Então, eu vou colorir todas as partes aqui do meu personagem, né? Porque todas elas têm uma cor, beleza? Então, vamos lá. Vou pintar aqui o body, eu vou pintar o meu leg left e o meu leg right. E aí, logo, logo, a gente vai ter que mudar essas cores também, tá? Mas não tem problema. E também a nossa mochila. Eu pulei a mochila. Então, vamos lá. Colocamos aqui a cor em todo mundo. Só que, olha só, a gente está tendo uma forma aqui de visualização um pouco estranha aqui do nosso personagem. Por quê? A gente tem que começar a manipular o z-index dele. Então, para manipular o z-index, a gente vai colocar aqui o que tem prioridade, o que deve ficar na frente, o que deve ficar atrás. Então, num primeiro momento aqui, eu vou colocar que o z-index do meu body é 1, e eu vou colocar um overflow hidden também, porque tudo que fugir do espaço do tamanho desse meu body vai ser escondido, beleza? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Legal. Agora, o que a gente vai fazer também? O body shadow aqui, o player shadow, desculpa, ele vai ficar com o z-index 0, né? Então, isso não muda, ele vai ficar desse jeito mesmo, tá certinho. O nosso visor, a gente tem que trazer o nosso visor para frente. Então, se o meu body ele tem o z-index 1, o meu visor ele vai ter que ter o z-index 2. Então, vou colocar aqui z-index 2. Aí, o z-index 2 vai fazer a minha visão, né, ficar mais para frente. E aí, olha só, isso aqui está bem legal. A gente já está tendo uma visualização bacana do que a gente quer aqui do nosso personagem. Fechou? Bom, legal. Agora, vamos pintar o visor. O visor, a gente vai colocar aqui uma cor padrão nele. Então, vou colocar aqui um background color hashtag 46626C. Acho que é isso. Vamos lá? Beleza, acertei. Então, 46626C, beleza, isso aqui mesmo. Então, olha só, a gente já está colocando a visão aqui no nosso Among. E aí, a gente já tem a primeira fase aqui da coloração dele feita. Só que o que acontece? Se a gente vier aqui na nossa aplicação original, a gente vai ver que a gente tem esse contraste de cores, né? Tanto até no visor, onde a gente tem 3 cores, essa mais escura, que é a que a gente fez, uma mais clara e outra mais clarinha ainda, que é o reflexo. E também, olha só, aqui, a parte de trás, o shadow, né, do nosso personagem e a parte que está batendo a luz. E também na nossa mochila, beleza? Então, é o seguinte, vamos lá. Para a gente fazer esse efeito aqui, a gente precisa modificar o nosso HTML. Então, vamos voltar aqui no nosso HTML. O que eu vou fazer, tá? Primeiramente, eu vou pegar aqui dentro do meu body, eu vou colocar um ponto body shadow. Esse meu body shadow, na verdade, vai ser a classe CSS que vai ter essa cor aqui um pouco mais clara, beleza? Então, vamos lá. Além disso, a gente vai ter o visor. O visor, ele vai ter o visor shadow também, que vai ser essa parte aqui,
que vai ser a mais clara, e vai ter mais uma div que vai ficar dentro do visor shadow, que vai ser o visor reflect, que é o reflexo do visor mesmo. Então vamos lá, aqui dentro do meu visor eu vou ter o visor shadow, e dentro do meu visor shadow eu vou ter o visor reflect. Beleza. Uma vez que eu tenha essas três propriedades, agora, aliás, essas três divs, agora só vai faltar a da minha bag. Então, a mochila, ela também tem, tá? Olha só, a parte de sombra. Então, eu vou colocar aqui uma div bag shadow. Fechou? Então, ó, agora sim, uma vez que a gente tem as nossas 4 divs, a gente pode voltar para o nosso CSS e começar a manipular esses caras. Então, vamos lá. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o nosso body. Eu vou colocar aqui um .player, .body shadow, porque eu quero manipular o body shadow dentro de body, que está dentro de player. E aqui também, da mesma forma que eu fiz com todo o resto da nossa estrutura, com todo o resto do nosso corpo, eu vou colocar aqui um position absolute, porque eu quero que essa parte mais clara, né, ela fique alinhada em um lugar específico da minha aplicação, né, do meu desenho. Eu vou colocar aqui um width de 80px, um height de 190px, e eu vou colocar também um background color red, só para a gente ter a visualização aqui da nossa sombra, tá? Beleza? Agora, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um border radius de 50%, 50%, 30px e 40%. E aí, olha só, a gente já tem aqui uma questão visual aqui da nossa aplicação. Eu errei algumas coisas, deixa eu ver o que eu errei. Ah, não, eu não errei nada. O que eu fiz aqui, tá? O que eu esqueci de ajustar aqui? De ajustar o top e o left, porque está aparecendo aqui, né, de fato, uma sombra bem estranha, que não faz nenhum sentido com o que a gente tem aqui, mas é o nosso top, que eu tenho que colocar um menos 95px e um left de 15px. Então, olha só, feito essas alterações, agora sim a gente está ajustando, tá? E aí, a gente vai conseguir, de fato, colocar uma cor aqui no lugar desse red. Então, é o seguinte, o que eu fiz aqui? Lembra que a gente fez o main color aqui? Esse main color, ele vai ser a cor padrão, a cor que não vai bater na sombra, né? A cor mais clara, aliás, é a cor refletida, desculpa. E aí a gente vai ter a cor mais escura, que vai ser a cor que fica na parte de trás, que é essa corzinha aqui. Então, ó, voltando aqui para o nosso CSS, para nossas variáveis, eu vou criar mais uma variável chamada main_color_darker. E aí, nesse main_color_darker, eu vou colocar aqui o AD2CAD, que vai ser um rosa um pouco mais escuro. E agora sim, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que, se a gente olhar aqui, que a parte mais clara, né, a main color, ela vai ficar nessa parte da sombra, né, onde bate a luz, e o main color darker vai ficar no body mesmo, no contexto mesmo todo, beleza? Então, ó, vamos modificar aqui o nosso body para ser o main color darker, legal? E agora o nosso body shadow, que vai ser o corpinho aqui do nosso personagem, ele vai ter um background color main color. E aí, olha só que legal, a gente já tem a nossa primeira parte visual. Esse aqui é o rosa, esse aqui é o... não lembro que cor que é essa, mas essa é a ideia, um marronzinho aqui, né? Mas essa ideia já está começando a ficar com a mesma carinha. Show de bola! Então, ó, o que a gente precisa fazer também aqui, tá? Alterar as perninhas aqui do nosso personagem, para ele bater com a cor mais escura. Então, vamos voltar aqui para o leg left, para colocar um main color darker, e o leg right, main color darker também. E agora sim, tá com mais cara aí de cor, de uma cor mais, né, que faz mais sentido, mais harmônica. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar a nossa bag, mesmo jeito, tá? Mesmo jeito. A gente vai pegar a nossa mochila e a gente vai colocar a sombra nela. Então, é o seguinte, .player, .bag shadow,
Legal? E aqui em cima desse conteúdo eu vou colocar um Position Absolute, porque eu quero ajustar a posição aí da sombra, né, da minha mochila. Eu vou colocar um Width para ela de 40 px, um Height de 90 px, um Border Radius de 20 px, e é isso aí. Agora, o que eu preciso fazer também é o seguinte, colocar a cor nela, né? Então, eu vou colocar a cor aqui, Background Color, vai ser o var main color darker, porque é a cor que vai ficar na parte de trás. E olha só o que está acontecendo aqui, né? A gente já tem aqui certinho a nossa cor, ela tá com um efeitinho aqui bem bacana, eu só preciso ajustar, de novo, o meu top 10 px e o meu left menos 5 px. E aí, olha só, tá legal também. A única coisa que eu preciso colocar também é na minha bag aqui, para não ficar com esse espaço, faltando com esse espaço meio sobrepondo, né? É só eu vir na minha bag e colocar um overflow hidden. Então, olha só, coloquei o overflow hidden, ele vai esconder, né, tudo que passar aí do nosso conteúdo. Então, olha só, agora a gente já tem a nossa sombra na mochila. E agora, por último, mas não menos importante, a gente vai manipular o nosso visor. Então, o nosso visor ele vai ter uma sombra e vai ter um reflexo também. Então, é o seguinte, mesma coisa, eu vou ter aqui um player.visor, visor shadow, que eu quero manipular a propriedade de visor shadow de visor de player, aonde eu vou ter um position absolute, porque a gente está desenhando, então position absolute é rei aqui, um width de 53 px, um height de 22 px, vou colocar um border radius, 22 px, vou colocar um border radius de 10 px aqui, vamos lá. E agora eu vou colocar também um z-index, porque esse cara ele tem que ser visível, né? Ele está aqui, ele existe, mas ele está lá atrás. Então eu tenho que colocar um z-index nele para ele aparecer. Legal. E um background color, vou colocar aqui um background color red. Olha só, ele está aqui, belezinha, show de bola. Agora também vou ajustar o meu top e o left. Então o top menos 1 px. E o left 10px. Então, uma vez que eu fiz isso, olha só, ele vai ficar aqui no lugar certo, legal. Da mesma forma da mochila, eu vou ter que colocar aqui no visor um overflow hidden, para ele esconder, né, qualquer coisa que esteja passando aqui do nosso elemento. Legal? Uma vez que a gente já viu que está funcionando, eu vou colocar a cor certa, né, que vai ser o hashtag 91C5D4. E aí, olha só, a gente já tem o nosso visor aqui funcionando. E agora a gente vai fazer só um último detalhinho, que vai ser essa partezinha aqui do nosso visor, que vai ser o reflexo. Então, seguinte, estamos aqui no nosso visor. Eu vou colocar aqui o meu ponto player, ponto visor shadow e ponto visor reflect. Então, olha só, aqui já está começando a ficar muito grande a nossa cadeia aqui de CSS, mas não tem problema, é o último. E aqui, de novo, Position Absolute para ajustar o lugar que ele está, né? O Height de 10px, um Width de 28px. Vou colocar uma Border Radius para arredondar o nosso carinha aqui, 10px de arredondamento. Legal. Vou colocar um Background Color já com a cor certa, F1, F9, F7, beleza, olha só o carinha tá aqui também, vou colocar um z-index só para garantir que ele vai ficar no lugar certo, né, que ele está acompanhando aqui o z-index do pai, legal, e agora a gente vai ajustar o top 5px e o left 16px para colocar na posição certa. Se a gente quisesse dar uma graça ainda, a gente poderia colocar, por exemplo, aqui um transform rotate z para rodar o ângulo, né, do nosso reflexo aqui. E aí a gente pode colocar, por exemplo, um 8 degraus. Degraus, acho que é isso mesmo. E olha só, acho que tá bom. Se der uma diminuída vai ficar um pouquinho melhor. Legal, ficou melhor.
Se a gente quiser também continuar brincando com a parte do Transform, a gente pode pegar aqui o Transform, colocar no Visor Shadow um -3 mais ou menos, só para dar essa sensação de estar tortinho também. E olha só que legal, a gente já tem aqui o nosso personagem feito, pronto. E o melhor de tudo, se a gente quiser trocar a cor dele, é muito, muito fácil. Eu vou pegar aqui do meu hack de cores, que eu tenho aqui no original. E olha só, vamos imaginar que eu quero ele aqui na cor vermelha. Então eu vou pegar aqui, vou copiar esse meu JavaScript. Eu fiz via JavaScript, mas eu poderia ter feito via CSS, tá? Só estou fazendo aqui via JavaScript para dar uma outra opção. Isso aqui vai ficar para um próximo vídeo, já dando spoiler, tá? Como a gente consegue manipular a nossa aplicação. Mas voltando para o contexto dessa, vamos lá. Se eu quisesse manipular a cor aqui do meu personagem, é muito simples. Em vez de eu alterar vários e vários lugares, eu posso, né, de fato, simplesmente só alterar aqui as minhas variáveis, main color, e olha só que legal. Salvei aqui. Olha que bacana, a gente já tem o nosso personagem de outra cor. Então, pô, aí é só usar a criatividade e começar a pintar de fato o personagem, né? Vou abrir aqui o meu Chrome DevTools para a gente ter uma visualização um pouco mais bacana. E aí a gente consegue ver de fato aqui o nosso main color sendo utilizado. Se eu quiser manipular ele aqui via JavaScript também, olha só que legal. Eu pego aqui uma cor mais clara no meu verde, vou copiar ele aqui, vou pegar o color darker, vou pegar o mesmo carinha, só que eu vou dar uma escurecida, ó. E olha só que legal a gente vai ter, que legal que a gente tem esse feedback instantâneo, onde a gente pode brincar com as cores. Show de bola, né? Bom, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar o dedão no like, de compartilhar com os amigos e de dar uma força aí pra gente comentando. #eu gostei. Beleza? Hiro, muito obrigado por mais esse vídeo, por me acompanhar. Nossa, eu nem sei quanto tempo de vídeo que deu aqui. Eu sei que foi um vídeo bem longo. Você ficou até o final. De novo, muito obrigado. Espero você no próximo vídeo e é nóis. Até lá!